é através do seu Santo Espírito, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Abra a sua Bíblia em Marcos 1, 40 a 46. Depois nós vamos para Levítico 13, 45 e 46. E espero em Deus trazer uma palavra profética para o seu coração. Marcos capítulo 1, 40 a 46. Depois nós vamos lá para Levítico 13, 45 e 46. Marcos 1, 40 a 46. Aproximou dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Levítico 13, 45 e 46. Levítico capítulo 13, 45 a 46. As vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, e imundo habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Está aí dois textos, um relacionado com o outro, porque Jesus vai se referir àquela pessoa que ele cura, esse leproso, para voltar lá atrás, lembrando a questão dele ir até o sacerdote. Isso seria uma necessidade, mas eu quero falar para você que Jesus recebe e aceita qualquer pessoa, sem discriminação, sem separação, sem essa situação que às vezes a gente vê no ser humano, de separar, de colocar pessoas no canto, à margem da sociedade. Jesus não olha assim para o ser humano, Jesus recebe a todos. Jesus quer abençoar qualquer pessoa. Jesus quer atender qualquer homem, seja quem for. Seja quem for. Jesus é o próprio Evangelho. E o Evangelho é uma boa notícia, uma boa palavra para nós. É aquilo que precisamos como seres humanos: voltar a Deus, ter um relacionamento novamente com Deus. Jesus é o Evangelho. E o Evangelho é concreto. A gente pode sentir Ele, a gente pode perceber Ele. Jesus veio à terra. Jesus habitou entre nós. Jesus revelou o Pai. Ele é Deus como o Pai, mas Ele revelou muito o Pai. Certa vez Ele disse assim: olha, Felipe, você não está me vendo, você não vê as coisas que eu estou fazendo, você não percebe que eu revelo o Pai? Então basta olhar para mim. Quem olha Jesus e quem vê o que Ele fez, o seu andar aqui na terra, as suas atitudes, a sua maneira de tratar com o ser humano, consegue perceber que Ele é Deus. Consegue perceber que Ele é as boas novas que todo ser humano precisava, que Ele é a redenção, que Ele é a salvação. E isso se manifesta de forma muito especial
nas relações de amor. E esse encontro de Jesus com esse leproso mostra uma relação de amor, o amor de Deus para uma pessoa que era deixada de lado, uma pessoa que não tinha importância, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Não tinha importância nenhuma esse homem. Esse homem nem tem um nome dele aqui. E provavelmente não tem um nome porque não tinha mesmo uma pessoa, porque não era uma pessoa de respeito ou de valor na sociedade. Eles nem citam o nome desse rapaz. Mas essa história é tão fantástica que a gente vai encontrar ela em Marcos, a gente vai encontrar em Mateus, e a gente vai encontrar em Lucas. O registro está nos 3 evangelhos primeiros, para mostrar para nós a importância do amor de Deus para uma pessoa que é discriminada, que não é aceita na sociedade. Mas Jesus aceita. Mas Deus recebe a todos, sem separação. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. E qual mundo está sendo referido nesse texto? Está sendo mencionado para nós? O mundo das pessoas. O mundo das pessoas. É isso que nós encontramos aí, nesse texto. Deus amando o mundo, as pessoas. Deus amando eu e Deus amando você. Deus ama todas as pessoas, sem exceção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos, sem exceção, seja qual raça for. Seja qual raça for. É lamentável que a gente ainda em 2021 vê um país que conhece o Evangelho, que conhece a Bíblia de forma profunda e ainda está discriminando pessoas. E ainda está separando pessoas. E olha que eles conhecem o Evangelho. Vocês sabem de quem eu estou falando. Os Estados Unidos da América. Tem muita boa coisa que veio de lá, sabe? Nós só conhecemos o Evangelho hoje por causa dos americanos. Só que tem muita coisa ruim naquele país. Muita coisa terrível. E uma das coisas terríveis é a separação e a discriminação de pessoas. É lamentável que em 2021 a gente ainda tenha essa situação sendo vivenciada. É muito triste, porque Deus amou o mundo. Deus amou você. Deus amou aquele que está lá na praça, talvez fazendo alguma coisa errada. Deus está amando pessoas que estão fazendo coisas erradas nesse momento, nessa hora. E Deus quer que o amor dele chegue a essas pessoas. Deus ama a todas as pessoas. O amor de Deus é profundo e é grandioso. E se esse mundo reconhecer, como esse rapaz fez aqui, certamente ele ouviu de Jesus. Certamente ele sabia o que Jesus já tinha feito em alguns lugares. E nesse encontro ele não perdeu a oportunidade de se relacionar com Deus, de se aproximar e estar perto de Deus e pedir a sua ajuda. Talvez o que está faltando em alguns seres humanos é justamente isso: entender que Jesus Cristo quer abençoar, que Jesus Cristo quer salvar, quer libertar, quer trazer solução. Quando eu estava indo lá para Juazeiro do Norte, olha que interessante. Eita, tempo bom, né? Está vendo quando a gente é jovem, a gente pode viajar? Eu fui numa um trabalho evangelístico lá em Juazeiro do Norte. E a gente estava no ônibus e alguém na minha frente falou assim: esses crentes ficam se achando. Só eles são salvos. Só eles se acham salvos. Eu falei, não é bem assim, né? Não falei para a pessoa, mas eu comecei a pensar dentro de mim. A salvação é para qualquer ser humano que queira Jesus. A salvação é para qualquer ser humano que queira Jesus. Basta querer. Não é só para os crentes. Se querer, tem a bênção e tem a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Basta crer. Basta crer.
basta entregar sua vida a Ele. A gente olha para o texto lá de Marcos, vamos voltar lá em Marcos capítulo 1, vamos voltar lá em Marcos capítulo 1 e vamos meditar e olhar para esse texto agora um pouquinho mais de carinho. Que Deus certamente quer nos abençoar. Ali nós encontramos sim um encontro maravilhoso desse rapaz com Jesus Cristo, o Senhor. Jesus o abençoa ricamente, Jesus o recebe, Jesus o aceita. Uma pessoa que não era aceita. Quer ver como não era aceita? Ele tinha a tal da lepra, a hanseníase hoje, né? A tal da lepra. Naquele tempo a situação era muito terrível, porque não tinha ainda os medicamentos que temos hoje. Não tinha ainda a solução que se encontra hoje a favor do ser humano. Por isso que a ciência é boa em certo momento. Em certo momento a ciência é muito boa. E é Deus que capacita o ser humano para poder pesquisar, para poder estudar e para poder trazer coisas boas para nós. Creia nisso. Tem hora que a ciência é muito boa. E hoje ela já tem praticamente a cura para a questão da lepra. Naquele tempo era um momento difícil. Os médicos não sabiam o que fazer. Os sacerdotes não sabiam o que fazer. Sabe o que eles faziam? Deixavam essa pessoa de lado. Discriminavam essa pessoa. Tinham um preconceito dessa pessoa. Claro que ela estava doente, né? Nesse momento agora eu quero pensar com você, junto com a questão dessa doença, a lepra, naquele tempo da Bíblia. E também quero fazer um paralelo aí com a questão da Covid hoje. Quero lembrar um pouquinho algumas coisas bastante importantes que a igreja também precisa lembrar e falar àqueles que estão nos ouvindo. A lepra tem suas consequências. E as consequências da lepra no tempo de Jesus eram terríveis. Terríveis. Lá no capítulo 13, o texto que eu li, aqueles 2 versículos, vai mostrando quanto a lepra era uma coisa terrível. A pessoa passava pelo sacerdote, e quando ele descobria, quando ele diagnosticava que a pessoa estava enferma mesmo, ela tinha que ser imediatamente isolada. Por quê? Porque contaminava outras pessoas. Porque passava para outras pessoas essa enfermidade. Se contamina, precisa ser isolada. Está entendendo porque a Covid precisa de isolamento? Você está entendendo? O isolamento é para curar a humanidade. E é impressionante que o ser humano não entende e não aceita isso. Quer o seu dinheirinho. Quer o seu dinheirinho? Então pense. Porque se você pegar a doença, talvez você não vai gastar o seu dinheiro. Talvez você não vai gastar o seu dinheiro. Isolamento social foi a solução para essa doença. Foi excluído. Teve o distanciamento social. E nós sabemos o quanto, aonde a Covid teve o distanciamento social, as coisas resolveram de forma mais rápida. Aqui no Brasil, algumas cidades que tiveram o isolamento, a separação por 15 dias, as coisas resolveram mais rápidas. Mas quer ir para a rua? Quer ir para a rua? Quer ir para a rua? Vai ter que aguentar as consequências. Distanciamento social. Não podia tossir perto do outro. Não podia tossir, não podia ficar muito perto das pessoas, senão passava a enfermidade. Ficavam fora do arraial. O povo de Israel estava ainda no deserto, estavam lá no acampamento. O que eles faziam? Essas pessoas que tinham a lepra eram jogadas para fora. Olha que situação terrível. Alguém gosta de isolamento? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Alguém gosta de ficar sozinho em casa? Ninguém gosta.
Ninguém gosta dessa situação. Eu conversava com o meu aluno, um jovem, ele falava: professor, mas eu quero sair, eu quero passear, eu quero ir não sei aonde. Eu falei: sim, meu querido, só que a gente precisa, nesse momento, pensar nos outros. Você já pensou no seu papai e na sua mamãe? Porque você jovem não vai pegar a Covid tão forte, é verdade. Talvez nem tenha sintomas, você seja assintomático. Mas o seu papai e a sua mamãe se pegar, e o seu vovô e a sua vovó, você está pensando neles? Por isso que se tem isolamento social. E naquela época já tinha. O sacerdote ia observando, o sacerdote dava 7 dias de quarentena, daqui a pouco ele ia olhar outra vez, se a doença tivesse piorado, mais 7 dias. E se ficasse mesmo doente, mesmo da lepra, tinha que se afastar mesmo. Tinha que se afastar. E uma coisa terrível que a gente encontra nesse texto, lá no texto do Levítico, é que a pessoa tinha que se declarar imundo. A própria pessoa tinha que se auto-falar: eu sou imundo. Eu sou imundo. E a imundícia naquele tempo era terrível. A pessoa não era aceita nem por Deus, no sentido da imundícia do pecado, nesse sentido eu quero dizer. Mas Deus está aí para abençoar todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e buscar Jesus. Imundo. O sacerdote, quando constatava a doença, ele considerava a pessoa imunda, isso é, suja, impura. Infelizmente é assim que às vezes a doença faz. Infelizmente é isso que a doença faz. A doença tira as forças. A doença traz consequências terríveis. Traz consequências terríveis. Só quem passou por isso, uma enfermidade terrível, sabe como que é. Eu não sei, mas eu imagino como deve ser terrível. Eu imagino que deve ser muito terrível uma enfermidade nesse patamar, nessa situação. Imundo, olha que terrível. Essa pessoa era discriminada, não tinha relacionamento com ninguém, com outras pessoas, não podia ser tocada. É tão terrível, não é? Não é, Jairo? A gente quer dar a mão para você, Jairo. Eu queria poder abraçar você, Jairo. Eu queria. Uma das coisas que eu peço a Deus é para não fazer essa discriminação. Eu queria te abraçar. Eu queria poder tocar em você. Mas hoje nós vivemos um momento que temos que esperar um pouco mais. Mas vai passar em nome de Jesus. Vai passar em nome de Jesus. As vacinas estão chegando. Parabéns, Araçatuba, pelas suas iniciativas. Eu já fui vacinado a primeira e a segunda vez. Amém? Mas ainda não estou isento, tem que se cuidar. Mas que bom que Araçatuba está vacinando a população. Que bom, vai ajudar muito. Vai livrar muita gente dessa Covid-19. Vai livrar. E a vacina em termos espirituais é Jesus Cristo. A bênção é Jesus. A bênção é Jesus. É uma pessoa discriminada. Não podia ter abraço, não podia ter aperto de mão. Mas isso vai acabar e nós vamos poder nos abraçar. Tenho certeza que o pastor Luciano vai fazer uma festa aqui quando acabar isso. E nós vamos nos abraçar. Oh, glória, vai ser esse dia. Que glória será poder ter relacionamentos com os irmãos mais próximos. Porque é assim que o ser humano se sente bem, abraçando, dando a mão, conversando, estando perto do outro. É assim que nós sentimos que as coisas estão boas para nós. Não é verdade? Com certeza, essa é verdade. Essa doença, a lepra, trazia um sofrimento constante. Constantemente sofria dores.
dores terríveis, eram feridas que eram feitas, e a pele ia machucando, fazia-se buracos terríveis no rosto, na cabeça, nos braços, algo terrível. E aquela dor tinha que conviver todo dia com aquilo lá. Imagine a dor física, e não só a dor física, mas também a dor emocional. Dores constantes, feridas no corpo. E não só isso, mas também as dores emocionais, porque afeta também o nosso emocional, uma doença. Toda doença afeta o nosso emocional. Terrível. Terrível. Uma doença terrível. E é assim que a gente vê a Covid, uma doença terrível. Uma doença terrível, irmãos. Que esse espírito de morte, como diz algum certo pastor, vá embora do Brasil logo. Que esse espírito de morte saia do nosso Brasil. É o que devemos pedir a Deus: Senhor, repreenda esse espírito de morte. Traga vida ao brasileiro. Traga a paz às famílias. Não existia, na verdade, vida para os leprosos. Você fica isolado, você não pode conversar com ninguém. Provavelmente perdeu o emprego. Não podia comprar as coisas. Depender dos outros, depender de uma esmola, depender de um prato de comida. E que bom que a sociedade do Brasil está se mobilizando e fazendo isso. Eu estou muito feliz de ver o Brasil se mobilizando e ajudando pessoas. A TV Bandeirantes está fazendo isso, a sociedade está fazendo isso, as igrejas estão fazendo isso. Que bênção! A gente perceber que o povo está sendo solidário, que o povo está preocupado com aquele que está passando fome. E estão dividindo, estão abençoando essas pessoas. Mas não existia vida para os leprosos, queridos. Não existe vida. Aquela pessoa que entra lá no hospital, querido, nem o parente que sentava naquela poltrona do lado não pode mais. A Fran, quando fez a cirurgia lá no servidor público, a irmã Graça ficou lá do lado dela, sentada ali até que ela saísse, depois da cirurgia. Hoje não pode. Ninguém entra. As notícias vêm uma vez por dia. A gente não sabe o que está acontecendo. Olha que coisa terrível, irmãos. Olha que coisa terrível. Essa doença é terrível. E nós estamos vivendo nesse momento agora, essa coisa no nosso querido Brasil. Lamentável, muito triste. Muito triste. Ainda bem que existe Deus. E é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá coragem para prosseguirmos, é Ele que cura, é Ele que liberta. Jesus recebe a todos sem discriminação. Sabe por quê? Romanos 2, versículo 11, porque para Deus não há acepção de pessoas, não há separação. Esse aqui pode, esse bonitinho de olhos claros, esse branquinho pode, esse aqui não. Para Deus pode qualquer um se aproximar dEle, receber a sua graça, receber a sua misericórdia e ser abençoado por Deus. Ser abençoado por Deus, porque para Deus não há acepção de pessoas, para Deus não há separação. E aí que a gente encontra esse texto maravilhoso de Marcos capítulo 1, vamos voltar lá em Marcos, e a gente percebe aqui Jesus atuando de forma grandiosa na vida desse leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se ajoelhou diante de Jesus. Olha que submissão, olha que dependência de Deus. E é isso que Deus quer ver, sim. Não porque Deus quer ser aquele destaque maior, mas porque Deus quer ver em nós humildade para se aproximar dEle. Esse moço se aproxima de forma humilde, se ajoelha e pede ajuda. E pede ajuda.
se quiseres, podes purificar-me. E é verdade. E é verdade. Se Deus quiser, Ele pode purificar. Se Deus quiser, Ele pode curar. Se Deus quiser, Ele pode te dar um emprego. Se Deus quiser, Ele pode fazer, sim, qualquer coisa pela sua vida. Creia. Creia em Jesus, creia no seu poder, creia na sua bênção. Jesus vai responder esse moço de forma extraordinária. Jesus, profundamente compadecido, com compaixão dentro do seu coração, estende a mão e Jesus toca nesse moço, um rapaz que não poderia ser tocado. Jesus toca nele. Não podia tocar. A lepra é uma doença tão terrível que não podia tocar no outro. Não podia tocar. Mas Jesus vai e toca. Jesus toca. Assim age Deus. Está vendo como que Deus age? Jesus age dessa maneira tão extraordinária. Jesus tem contato físico com esse moço, coisa que não poderia acontecer. Jesus se aproxima dele e Jesus toca de forma maravilhosa nesse rapaz. E Jesus vai dizer uma coisa assim, que Deus realmente quer, daqui a pouco nós vamos lembrar sobre isso. Eu quero sim, fica limpo, rapaz. Fica limpo dessa lepra, dessa enfermidade terrível que está aí, te acometendo, te perturbando todos os dias. Fica limpo. Eu quero que você fique limpo. Jesus abençoa, Jesus cura o leproso. E Jesus depois vai dar uma recomendação muito grandiosa. Jesus não quer ibope de cura. Nunca quis. Jesus nunca quis ibope de cura. E Ele vai dizer assim, ó, vai lá no sacerdote, não conte nada para ninguém. Faça as coisas que você precisa fazer, que Moisés recomendou. Vai até o sacerdote e faça lá o ritual e o sacrifício que você precisa fazer. Ele vai perceber que você está limpo, que agora você não tem mais essa enfermidade, e agora você vai poder voltar à sociedade. Tudo isso precisava ser ratificado pelo sacerdote. Ele olhava a pessoa, se ele percebia que não tinha mais a doença, ele falava, agora você é limpo. Só que tinha que fazer algumas coisinhas interessantes. Tinha que fazer um ritual, um sacrifício a Deus. Pegava dois pássaros lá, um era morto, e o outro passava o sangue nesse que foi morto, e aspergia sobre a pessoa que estava com lepra, e ele declarava essa pessoa limpa. Tinha todo um ritual para ser feito. Isso aí que ia demonstrar para a sociedade daquela época que ele estava limpo, que o sacerdote viu, e que o sacerdote percebeu que ele realmente agora estava curado. E aí ele abençoa, e essa pessoa pode voltar à sociedade de fato e de verdade. Então Jesus devolve o convívio social. Jesus devolve o convívio social. Nós, seres humanos, somos seres sociais. Queremos estar em reuniões, queremos estar em festas, queremos participar de alguns momentos de alegria, queremos estar na praça jogando um vôlei. Oh, que bênção, né, meninos? Vamos jogar vôlei sim, é isso aí. No tempo bom eu fazia tudo isso. Eu fazia tudo isso. A gente quer ter convívio social. A gente quer passear, né, irmão Milton? A gente quer lá ver a ponte lá na travessia de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A gente quer andar. A gente quer passear. Quem é que não quer? Eu quero. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse, eu iria passear. É uma das coisas que a gente mais quer, convívio social, participar, estar com as pessoas. Jesus fez isso na vida desse rapaz, devolveu o convívio social a esse moço.
Jesus devolveu a vida. Jesus devolveu a vida, porque vida é isso, né? A gente tem as nossas famílias, sim, é muito bom estar em casa, eu fico feliz de estar em casa. Uma das coisas que eu gosto quando eu saio do meu trabalho é ir para a minha casa. Eu gosto de estar em casa, com a Dona Maria das Graças. Eu gosto. Só que também, eu gosto também de sair. A gente gosta de estar com vocês também, quando pode. A gente gosta de estar na igreja. A gente gosta de dar uma volta na cidade. Jesus vai devolver vida. Vida é isso. Vida é se mexer. Vida é pedalar. É pedalar. Pedale. Eu não posso mais. A minha coluna não deixa. Eu dei um desgaste na coluna. Mas se você puder, pedale. Isso é vida. É saúde. É poder manter a vida física boa. Isso é importante, muito importante. Jesus então não se afastou das pessoas. Jesus abençoou as pessoas que vinham a Ele, aqueles que eram discriminados, aqueles que as pessoas tinham preconceito, aqueles que eram doentes, aqueles que tinham muitos pecados terríveis, podiam chegar até Jesus, que Ele recebia. E Ele recebeu a todos, queridos. Ele recebe. Ele recebe. Ele recebe. Ele recebe. Para finalizar, meus queridos, quero lembrar novamente da frase de Jesus. Se tu quiseres, tu podes me curar. E o que Jesus responde ao leproso? Quero. Eu quero. Fica limpo. Eu quero. Fica limpo. Fique curado. Seja abençoado. Tenha vida eterna. Tenha a minha bênção. Tenha os meus cuidados. Tenha a minha saúde. Tenha a minha paz. Sim, eu quero. Fica limpo. Deus quer, queridos. Deus quer. Eu sei que a gente vai sempre questionar, a gente vai sempre perguntar o porquê das situações. Eu sei que a gente vai questionar o porquê dessa doença. Eu sei que a gente vai questionar por que um querido nosso foi-se embora. Por quê? Por quê? Por quê? E eu estava terminando de ler Jó, e Jó vai falando para Deus por quê. Porque Jó acordava cedinho, Jó acordava de madrugada, e Jó começava a orar por todos os seus filhos. Jó orava por cada um deles, Jó pensava em cada um deles, Jó tinha uma vida justa diante de Deus. E aí Deus permitiu toda aquela situação na vida dele, terrível, que todos os irmãos conhecem, a vida de Jó, o sofrimento que ele passou, as situações que ele passou, terríveis, em tudo, perde a família, fica doente também, talvez uma lepra, porque ele raspava as suas feridas. E ele questiona a Deus sim, viu? Se você ler o livro de Jó, você vai perceber o quanto ele falou para Deus. Por quê? Por quê? E Deus falou para ele assim, só deu uma resposta para ele. Você entende meus caminhos, Jó? Você conhece por que eu fiz tal animal assim, assim, assim? Você conhece por que esse animal age dessa maneira? E por que a vida é dessa maneira? Você consegue entender tudo, Jó? Você consegue compreender todos os mistérios, Jó? Jó não conseguia entender todos os mistérios. E tem coisa para nós que são mistérios. E os mistérios nós vamos saber diante de Deus um dia. Na eternidade nós saberemos muitas coisas importantes, maravilhosas. Deus vai se revelar para nós lá na eternidade. Portanto, não cabe a nós ficarmos questionando o que aconteceu ou o que deixou de acontecer. Basta crer em Deus, esperar nele, entender a sua vontade e o seu querer, até sobre a humanidade. Até sobre a humanidade. Que Deus possa te abençoar nessa noite.
Que Jesus derrame sobre você a sua graça e a sua misericórdia. Sabe, meu querido, ele recebeu uma pessoa doente. Ele recebeu uma pessoa que era considerada imunda pela sociedade. E ele abençoou e ele curou. E ele quer abençoar você também nessa noite. Ele quer trazer paz ao seu coração. Ele quer que você creia que Ele tem a solução, que Ele tem a paz, que Ele pode qualquer coisa. Amém, amados? Amém, igreja do Senhor? Então vamos cantar? Ele não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você.